Bem-vindos às profundezas do inexplicável. Hoje, mergulhamos em um mistério que desafia a lógica e a física, o fenômeno conhecido como o vão da eternidade. Imagine uma mansão vitoriana imponente, cujas paredes guardam mais do que apenas poeira e memórias. Há séculos, relatos de pessoas que simplesmente sumiram no ar dentro destes corredores têm assombrado investigadores. Não há rastros, não há sinais de luta, apenas o silêncio absoluto deixado para trás. O que acontece quando o tecido da realidade se rasga? Este vídeo explora os desaparecimentos documentados que transformaram esta residência em um epicentro do paranormal. Prepare-se, pois o que estamos prestes a revelar pode mudar sua percepção sobre o que é possível. Estamos diante de um erro na matriz ou de algo muito mais antigo e faminto. O vão da eternidade não é apenas um lugar, é um enigma que consome quem tenta decifrá-lo. A história começa em 1892, com o desaparecimento da família Stern. Uma noite, as luzes da mansão brilhavam intensamente durante um jantar de gala. Testemunhas externas afirmam ter visto vultos através das janelas, mas, na manhã seguinte, a casa estava vazia. Pratos de comida ainda fumegantes estavam sobre a mesa, e as velas ainda queimavam baixo, mas todos os 12 convidados e os criados haviam desaparecido. Nenhuma porta foi aberta por dentro, e todas as janelas estavam trancadas. Foi o primeiro registro oficial do que os locais chamariam de o gole da eternidade. Investigadores da época ficaram perplexos, encontrando apenas relógios que pararam exatamente no mesmo segundo. Onde foram parar essas almas? Teriam elas caminhado para uma dimensão paralela sem perceber, ou a própria casa as reivindicou como parte de sua estrutura eterna? Ao explorarmos os detalhes arquitetônicos da mansão, percebemos anomalias que desafiam a geometria euclidiana. Corredores que parecem se alongar infinitamente sob a luz fraca de candelabros trêmulos. Escadas que levam a paredes sólidas e portas que, quando abertas, revelam apenas um vazio absoluto e escuro. Arquitetos que tentaram mapear a propriedade relataram que as medidas mudam cada vez que são tiradas. É como se a casa fosse um organismo vivo, respirando e se expandindo. Alguns teóricos sugerem que o vão da eternidade é um ponto de convergência de linhas de energia telúrica, criando um vácuo espacial onde a matéria é instável. Cada detalhe decadente, desde o papel de parede descascado até as molduras de gesso esculpidas com rostos agonizantes, parece sussurrar os nomes daqueles que foram perdidos no labirinto de madeira e pedra. Um dos aspectos mais perturbadores relatados por sobreviventes, aqueles que entraram e conseguiram sair a tempo, são as anomalias de luz. Eles descrevem um fenômeno chamado o piscar. Por um breve momento, as luzes da mansão tremeluzem de uma forma que altera a percepção visual. As cores desaparecem, deixando o ambiente em um tom sépia ou cinza profundo, e sombras que não pertencem a nenhum objeto começam a se mover de forma independente pelas paredes. Investigadores modernos equipados com câmeras de alta velocidade capturaram frames onde o fundo da imagem simplesmente desaparece, revelando uma escuridão infinita atrás dos móveis. Não é uma falha técnica, é uma manifestação do vão. É nesse microsegundo de escuridão total que o desaparecimento ocorre. Você está lá em um momento, e no próximo, você se torna parte da estatística do invisível. Descendo ao porão da mansão, a temperatura cai drasticamente. Aqui, o ar é denso, carregado com um cheiro de ozônio e terra úmida. No centro do porão, existe uma área onde nenhum som ecoa. É o núcleo do vão da eternidade. Físicos sugerem que este local pode ser um buraco de minhoca natural ou uma fenda no espaço-tempo. Em 1954, um grupo de cientistas tentou medir a radiação nesta sala. Seus aparelhos registraram picos impossíveis antes de derreterem completamente. O líder da equipe, Dr. Aris Dorn, foi visto entrando na zona de silêncio para recuperar um sensor. Diante de seus colegas, sua imagem começou a se tornar translúcida, como uma fotografia antiga desaparecendo ao sol, até que ele sumiu por completo. Suas últimas palavras, captadas por um gravador de rolo, foram: "Não é um vazio, está cheio deles." O que o Dr. Thorne quis dizer com cheio deles? Fenômenos de voz eletrônica, conhecidos como EVPs, registrados na mansão, oferecem uma pista arrepiante.
Em vez de frases curtas e desconexas, os pesquisadores ouvem coros de vozes sussurrando em uníssono, repetindo datas e nomes de séculos passados. Alguns acreditam que as pessoas que desaparecem no vão da eternidade não morrem, mas ficam presas em um estado de existência suspensa, ocupando o mesmo espaço físico que nós, mas em uma frequência diferente. Elas estão nas frestas das paredes, nos reflexos dos espelhos vitorianos turvos, observando os vivos com uma inveja silenciosa. Os espelhos da mansão, em particular, são evitados por todos. Dizem que, se você olhar por tempo suficiente, verá uma versão de si mesmo que já começou a desaparecer, com os olhos vazios de quem já cruzou a fronteira. A ciência moderna tenta explicar o vão através da teoria das cordas e de universos paralelos. Se o nosso universo é apenas uma membrana em um multiverso maior, poderiam existir pontos onde essas membranas se tocam ou se sobrepõem. A mansão do vão da eternidade seria, então, um defeito geológico na estrutura da realidade. Pesquisadores de anomalias quânticas notaram que o tempo flui de maneira diferente dentro da propriedade. Um relógio de pulso pode marcar 10 minutos, enquanto para o resto do mundo, horas se passaram. Esse atraso temporal é um sinal clássico de distorção gravitacional. Mas se é apenas um fenômeno físico, por que parece tão intencional? Por que a casa atrai certas pessoas e ignora outras? Há uma inteligência por trás do vão, selecionando as peças para sua coleção eterna, ou somos apenas insetos caindo em uma teia invisível de dimensões? Relatos de povo das sombras são frequentes nos arredores do vão. Silhuetas bidimensionais que parecem mais escuras que a própria noite, deslizando pelos cantos do teto e desaparecendo através de portas fechadas. Ao contrário dos fantasmas tradicionais, essas entidades não parecem ter traços humanos reconhecíveis, elas são vácuos ambulantes. Testemunhas afirmam que o simples contato visual com essas sombras causa uma sensação de frio absoluto e uma perda momentânea de memória. Investigadores sugerem que essas figuras são os zeladores do vão, entidades que garantem que nada escape uma vez que a fronteira é cruzada. Em 1988, um cinegrafista desapareceu enquanto filmava uma dessas sombras em um corredor. A câmera caiu no chão, e a gravação mostra apenas uma mão escura se estendendo da parede e puxando o homem para dentro do tijolo sólido. A peça final deste quebra-cabeça é o relógio que nunca para. No sótão da mansão, há um imenso relógio de pêndulo que, apesar de estar com as engrenagens completamente enferrujadas e quebradas, continua a bater ritmicamente. Diz a lenda que cada batida corresponde a um coração que ainda pulsa dentro do vão da eternidade. Residentes locais afirmam que, em noites de lua nova, o som das batidas pode ser ouvido a quilômetros de distância, reverberando pelo solo como um tambor fúnebre. Tentativas de remover ou destruir o relógio falharam. Ferramentas quebram inexplicavelmente e aqueles que tentam tocá-lo sofrem paralisia imediata. O relógio não está medindo nosso tempo, mas o tempo da eternidade, um cronômetro para o fim da nossa realidade como a conhecemos. O que acontecerá quando o relógio finalmente parar? O vão da eternidade permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da nossa era. É um portal, uma armadilha ou um erro geológico? As centenas de pessoas que entraram na mansão e nunca retornaram deixaram para trás famílias sem respostas e uma história que se recusa a ser esquecida. A cada ano, a mansão parece ficar um pouco mais escura, um pouco mais silenciosa, como se estivesse digerindo o que consumiu. Se você algum dia encontrar uma casa que parece não pertencer ao seu tempo, onde as luzes piscam de forma rítmica e o silêncio é pesado demais, tome cuidado. Você pode estar parado na beira do vão. E lembre-se, uma vez que você entra na eternidade, o conceito de voltar para casa deixa de existir. O segredo permanece trancado entre as paredes em decomposição, esperando pelo próximo convidado curioso. O vão da eternidade ainda guarda segredos que não estamos prontos para descobrir. Se você gostou desta investigação, inscreva-se no canal e curta o vídeo para mais mistérios. O que você acha que aconteceu com essas pessoas? Comente abaixo.